Então, galera, vamos para o novo conteúdo aí. Vamos continuar a nossa matéria para o nosso concurso. Falar agora de separação silábica. É uma matéria muito incidente no concurso. Então vamos dar bastante atenção, com calma. Né? Tá aí então um conceito simples para a gente. O ato de separar as sílabas, por mais simples que seja, realmente ainda continua a tirar pontos importantes dos concurseiros. Isso se deve ao fato de não ser o conteúdo minuciosamente estudado no cotidiano. Ou seja, raramente as escolas de hoje trabalham separação silábica, são poucas escolas, né? É de se notar que há algumas regras básicas intransponíveis nesse assunto. Vejamos as regras fundamentais. Então vamos lá para nossas regrinhas. A primeira está aí. Cada sílaba terá obrigatoriamente uma vogal. Gente, questão de concurso. Olhou a sílaba e não tem vogal? Está errado. Tem que ter vogal, né? Porque a sílaba será ancorada pelas vogais, que dá o som, na verdade, né? São as vogais. Então tá aí, ó. Concursos, 3 vogais. Tragédia. Aí alguns incautos podem perguntar: Crepaldi, esse aí não tem 2 vogais? Em tragédia, o I e o A? Como já foi dito, tá aí, ó. No ditongo não há 2 vogais, conforme já estudado. Ok? Ou seja, eu tenho uma vogal e uma semivogal. No caso de tragédia, você já deve saber que esse I é semivogal e o A é que é a vogal. É um ditongo crescente. A segunda regra é: não se separam os ditongos e tritongos. Então, partiu. Não posso separar. Partiu. Saguão. Não é saguão. É saguão. É um tritongo. Está aí. Ok? Vamos relembrar. No tritongo, eu tenho sempre uma vogal só, que é a do meio. O U no saguão é semivogal, o A é vogal e o O é semivogal. Gente, não se esqueçam disso. Não é? Lógico, não é muito incidente, mas nesses mais de 20 anos trabalhando com questões de concurso, eu já vi questões que cobram a formação básica do tritongo não pode esquecer, é semivogal, vogal e semivogal. Então é uma vogal ladeada por 2 vogais. Semivogais. Os ditongos crescentes no final das palavras, podem ser considerados também hiatos. Fiquem atentos a isso aí. Só os crescentes. Relógio. O U é mais forte. Eu posso fazer relógio. Tá vendo? Ou seja, isso é muito importante para o que vem depois, hein, gente? Vocês verão que é um trabalho muito complicado na hora de fazer a prova. A gente está ali no calor da prova, né? Tem que ficar esperto. Então vem o 3 aí. Não se separam os dígrafos consonantais. O NH, o LH, o SH, o CH, né? Então tá aí. Filho, manhã, chácara. Muito simples, né? Vamos para a próxima. Não se separam os dígrafos vocálicos. Tá aí, ó. On, in, an, en. Então, ponta. Eu não posso separar, não tem nem como. A pronúncia não permite, né? Bumbo. Algumas questões de concurso jogam o M para depois, junto com o B. Não pode. Ele está fazendo um dígrafo. Sinto, tanto. Dei uma olhadinha na primeira parte dessas aulas, fonologia, que eu coloquei para vocês lá, tá? Esses ditongos, esses dígrafos vocálicos aí. Não se separam os encontros consonantais perfeitos. Lembrando, os perfeitos são 2 consoantes que produzem um fonema e que são na mesma sílaba, tá? Prato, clau, lá, bruna. Por um acaso, apareceram só perfeitos na primeira sílaba, mas não é isso, não é regra não, tá, gente? Nós teremos em outras sílabas também. Foi só uma questão de
exemplificação aqui na hora que eu fiz ali, né? Separa os recursos consonantais imperfeitos. Se eles são imperfeitos, vocês já viram na aula anterior, não é? Que fica um em cada sílaba. Então, mosca, cacto, beleza? Separam-se os hiatos. Canoa. Então tá aqui o hiato. Vou pegar aqui essa canetinha. Eu tenho muita qualidade. Aí, ó, tá aqui, ó. Esse O está numa sílaba e esse A na outra sílaba. Esse é o hiato. Xi e tá. Tranquilo? É muito simples, mas é fundamental. Vamos pegar o bizu aí. Pegando o bizu, a consoante no final de sílaba junto-se à sílaba anterior. Olha aí. Retrospecto. A consoante S está aqui, ó. Vamos lá, o repórter aqui. A consoante S não pode se juntar a essa consoante P. Ela tem que ficar na sílaba anterior. A consoante C não pode se juntar à consoante T. Ela fica na anterior. Ou seja, essa acompanhando a vogal anterior. Tá vendo? Acompanha a vogal anterior O, acompanha a vogal anterior E. Ritmo. Observem. Eu tenho também uma consoante M. Então esse T não tem por que pular para cá. Ele tem que ficar com a vogal anterior. Fica um I aqui. Ok? Pode esquecer disso não. A outra regrinha. Quando a palavra for prefixada, observaremos o seguinte. Então, está aqui. Se o radical da palavra for iniciado por vogal, a consoante do prefixo pula para acompanhar a vogal. Vamos para os exemplos. O prefixo des está acompanhado da palavra atento. Essa palavra é formada por prefixação. Eu tenho atento, que é o adjetivo, com o prefixo des formando desatento, um novo adjetivo. Então, o prefixo des é formado de o D, o E e a consoante S. Observem, esse S não pode ficar acompanhando a vogal anterior, como nós vimos lá em cima. Ela tem que acompanhar a vogal seguinte. Então, fica desatento e nunca desatento, como vem em prova. Seguindo agora para subalterno. Eu não posso falar subalterno. É a palavra alterno com prefixo sub. Então, é um prefixo, eu tenho que seguir a regra. Esse B, que é a consoante, não pode ficar aqui, como vem em concurso. Subalterno. Parece que está certo, gente. Olha, subalterno. Mas não é. Tem que ser subalterno. Nós temos de novo aqui o ânimo, substantivo ânimo com prefixo des. Tá vendo? Não pode ser desânimo, não. Tem que ser desânimo. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque se você fizer assim, ó, subalterno, cumpre a regra básica. Você terá uma vogal em cada sílaba. Parece que está certo. Mas tem que lembrar, eu tenho a consoante no final do prefixo, ela tem que acompanhar a vogal posterior. Ok? Agora vem o bizu aqui de novo. Ó. Se o radical da palavra iniciar por consoante, a consoante do prefixo fica na sílaba anterior. Então está aqui agora, sublocar. Eu tenho o verbo locar e tenho o prefixo sub. Esse B não pode acompanhar a sílaba seguinte, porque ela não iniciou por consoante e não é uma vogal sozinha também. Então tem que ficar sublocar. Combinado? Olha aqui. Trans, alineação com trans, né? Na verdade, a alineação é a linha com a ação. Mas vamos trabalhar só para trás aqui, pensando. Porque eu não fiz ainda com vocês formação de palavras, né? Então tem o prefixo trans e lineação. Esse S não pode seguir para cá. Fica transliné, não tem jeito. É translineação. Combinado? Tudo certinho? Seguindo. Vamos aprender um pouquinho aqui de uma matéria básica, vocês já viram, mas eu tenho que falar com vocês aqui, porque eu vou precisar desse conceito para fazer a acentuação gráfica, que é o próximo conteúdo. Então, temos que relembrar, só relembrando. Quanto ao número de sílabas, as palavras são classificadas em. Por que é importante, gente? Eu tenho a palavra com uma sílaba, ela é monossílaba. Exemplo, dó, má,
ai. Presta atenção. Dó, má, ai. Porque é importante. As regras de acentuação do monossílabo se parecem muito com as oxítonas. Não se esqueçam, o monossílabo só tem uma sílaba. Para ser oxítona tem que ter mais de uma sílaba. Tá bom? Não pode confundir as regras na frente lá não. Duas sílabas são as dissílabas. Mano, a, i, trote. Três sílabas, trissílaba, que é macaco, teclado, chegando. E mais de três sílabas são as polissílabas. Escudeiro, portuguesa, inconstitucionalissimamente, né? Enfim, aquelas palavras loucas dá para poder travar a língua. Então vamos partir agora para um conteúdo também que vocês têm que entender. Gente, olha só. A ortoépia ou prosódia, ortoépia, na verdade, é uma palavra de dupla prosódia. Você pode falar ortoépia ou ortoepia, é a mesma coisa, que é o conteúdo que vou estudar aqui agora. Chama de ortoépia ou ortoepia, ou então prosódia. Ok? Vocês vão dar o nome que quiserem, mas tem que lembrar que é uma matéria só. Tá bom? Então, o que é ortoépia ou prosódia? É a parte da fonética em que se estuda a correta pronúncia das palavras. Isso pega demais. Por que pega? Porque as bancas colocam palavras que nós não trabalhamos no dia a dia. É isso. Você estuda as regras de acentuação, estuda tudo, mas você desconhece a palavra. E aí complica. Então, eu vou trazer para vocês no decorrer do curso algumas palavras que são corriqueiras do concurso, tá? Para vocês ir acostumando com elas. Então tá aqui. Cabe dizer que as bancas exploram este conteúdo, uma vez que algumas palavras trazem dúvida quanto à posição da sílaba tônica. A sílaba tônica é aquela em que recai a pronúncia mais acentuada. Em que recai a pronúncia mais acentuada. Eu não disse que é acentuada, não. Então, menino, essa palavra não tem acento nenhum. Mas onde recai a pronúncia mais acentuada é meni, no i. Não é? Abacaxi, córcora. Percebam que eu estou falando para vocês que menino, a sílaba tônica está na posição, né, penúltima, e abacaxi está na última, e córcora na antepenúltima. Tá? Mas, e abacaxi não tem acento e nem menino. A sílaba tônica não é que tem acento. A última e córcora tem que ter acento por questões de regra, porque ele é uma proparoxítona. Então, nos exemplos acima, temos classificado as palavras dessa maneira aí, ó. Menino é paroxítona, abacaxi é oxítona e córcora é uma proparoxítona. Vamos para os bisus aí. A sílaba tônica nem sempre terá acento. Vamos descer depois para maiúsculo, tá? Isso mesmo, acabei de falar. Os acentos gráficos da língua portuguesa são 3. Não se esqueçam. Agudo, nódoa, circunflexo, tênue e grave, que é a crase. Esse acento para trás, em cima desse azinho aí, isso é uma crase. Também é um acento gráfico. Nós temos então 3 acentos na língua portuguesa. É engraçado que isso caiu no último concurso da Prefeitura de Lagoa Santa. Tá bom? Não se esqueça, a gente acha que não cai e cai. Nódoa, tênue e a crase, desse azinho aí. Vez que é o tio, não é acento. Não é acento, gente. Em órgão, temos somente o acento agudo no O. Assim a palavra é paroxítona e não oxítona, como alguns podem classificar erradamente. A sílaba tônica está no OR e não no ão, porque ão não é acento. A sílaba tônica está aí, ó, órgão, tá vendo? Órgão. Ele é mais fraco um pouco, né? Tranquilo? O tio é só sinal de nasalização, gente, mais nada. A pronúncia do ão aí sai um pouco pela boca e um pouco pela fossa nasal. Já falei com vocês sobre isso. Ortoépia ou prosódia. Aqui está um conteúdo exploradíssimo nas provas, né? Que nós temos que enfrentar por aí nesse mundo afora de concurso público. Todas as bancas exploram isso aí. Vamos lá. Cuidado especial de ser dado algumas palavras exploradas largamente em concurso. Assim vejamos. São oxítonas. Nobel. A sílaba tônica é o bel, não é o nó.
Nós tínhamos um grande apresentador de televisão, chamado Silvio Santos, ele falava Nobel. Ele apresentava o prêmio Nobel lá, né? Mas não é Nobel, é Nobel. Não é sutil, é sutil. Não é condor, é condor. Não é ruim, é ruim. Não é uréter, é ureter. Não é mister, é mister. O mister existe na língua inglesa. Mister tal. Nós falamos de português. É mister. É necessário fazer. Então, não é catéter, não é paroxítono, é cateter. Então, presta atenção aí, são oxítonos, é cateter, é Nobel, é sutil, é condor, é ruim, é ureter, é mister. Tá bom? São paroxítonas. Caracteres, não é caracteres não, é caracteres, teres. Não é fortuito não, é fortui, fortui. Tem um ditongo aí, tá? Fortui, gratui, intui. Essas três palavras caem demais, ó. Fortuito, gratuito, intuito. Não se esqueça, são ditongos aí. Não é index, é index. Então ele é paroxítono. Não é ávaro, é avaro. Avaro. Não é filântropo, é filantropo. Filantropo. Tudo paroxítono. Não é misântropo, é misantropo. Não é púdico, é pudico. Não é íbero, é ibero. E nem é latex. Não é oxítono, não, é látex. Ele é paroxítono. Vamos gravando isso aí, tá? E são proparoxítonas, arquétipo. Não é arquétipo não, é arquétipo. Idólatra, ínterim. Não é interim não. A gente que vê, assiste transmissão de futebol no rádio, por televisão, ou então alguns jornais, né? Eles falam interim, não é, é ínterim. Etíope e ímprobo. Não é improbo não, é ímprobo. Tá bom? Qualquer dúvida que tiverem sobre a tradução dessas palavras, algumas que vocês não conhecerem, vocês podem perguntar, tá bom? Lá no privado. E vem aqui agora a dupla prosódia. Então nós temos dupla prosódia. O que é prosódia? Vem de prosa, de fala, de pronúncia. É só isso, só lembrar disso aí. Prosa. São as palavras que aceitam duas pronúncias sem que haja mudança de significado das mesmas. São exemplos. Presta atenção. Eu posso pronunciar de duas maneiras sem mudar o significado. Então, acróbata, ela é uma proparoxítona, ou então será acrobata paroxítona. Mas é o mesmo cara. Acróbata ou acrobata. Tanto faz. Alópata ou alopata. Crisântemo, a flor, ou crisantemo. Então pode ser proparoxítona ou crisantemo paroxítona. Hieróglifo ou hieroglifo. Oceânia ou oceania. Réptil ou reptil. É a mesma coisa. Se falar réptil, é o lagarto lá. Reptil também é o mesmo. Tartaruga lá. Tanto faz. Projétil ou projetil. Soror ou soror. Tanto faz. Zângão ou zangão. Faltou uma que cai muito, né? Xerox ou xerox. Também é. Não coloquei, mas xerox ou xerox também são palavras que caem bastante em concurso. Coloquei aí as mais, né, recorrentes nas provas nossas aí, tá bom? Logicamente, talvez aparecerão algumas outras nas questões que eu vou fazer com vocês em sala, mas nós vamos trabalhando aí e vamos aumentando o vocabulário. Muito obrigado e vamos para a próxima parte.